Boa tarde, alunos do quinto B. Hoje eu vou explicar o roteiro de atividades da semana 19/4 a 23/4, certo? Essa capinha aqui, o roteiro, tá bom? Então, a gente tem atividades para segunda e para sexta-feira, né? No caso, na quarta-feira é feriado. Então, as atividades deverão ser entregues no dia 26/4 na escola, tá bom? A primeira atividade aqui que eu propus é a atividade de matemática. Nessa atividade, a gente vai ter algumas situações, problemas, certo? A primeira aqui, ó. Deixa eu falar uma coisinha, né, antes de eu começar. Para fazer a continha aqui da situação problema, vocês podem fazer a conta ou atrás da folha, dessa folhinha aqui da atividade, ou no caderno de matemática, tá bom? Aí no caderno de matemática, coloca lá a data que vocês estão fazendo a atividade e coloca o número e faz a continha. E deixa lá no caderno de matemática. Porque aqui na folha você marca, só tem espaço para marcar a alternativa certa, tá bom? Então a primeira aqui. Samuel é dono de uma lanchonete. Ele vendeu em uma semana 260 bombons, dos quais 84 eram de morango, 72 de abacaxi e o restante de coco. Quantos desses bombons eram de cocos? Meninos, então eu quero que vocês prestem atenção aqui. 260 é o número total de bombons, tá? 84, ele tá dentro do número 260, porque 84 desses 260 eram de morango e 72 desses 260 eram de abacaxi. E o que sobrou era de coco. Então, vocês vão ter que ver aqui que continha que vocês vão fazer, né? Eu não posso somar isso aqui, porque esse número, esses 84, eles não são a mais do que 260. Eles estão dentro dos 260, certo? Então, eu vou retirando o 84 do 260 e eu retiro o 72 do 260 também, para saber quanto que sobra que são de coco, tá bom? Na questão aqui 2, sabendo que o Samuel, então ele vendeu 260 bombons em uma semana, quantos bombons Samuel vendeu em 4 semanas? Então, aqui eu posso fazer a continha de duas maneiras diferentes. Ou eu posso somar o 260 4 vezes, né, que representam 4 semanas, ou eu posso fazer aqui uma continha de multiplicação. Eu posso multiplicar o 260 por 4 para descobrir quantos bombons ele vendeu ali depois de 4 semanas, tá bom? Lembrando novamente que as contas podem ser feitas no caderno de matemática ou atrás dessa folha. O quadro abaixo mostra o número de habitantes em 4 cidades, tá? Então, eu estou mostrando essa atividade aqui. Então, na cidade de Morrinhos, 21.400. Na cidade de Marco, 24.703. Bela Cruz, 30.870. E Cruz, 22.686. A primeira perguntinha aqui, ó. Qual a cidade tem maior número de habitantes? Pessoal, ele não está pedindo para fazer conta aqui. Ele está pedindo para vocês observarem os números aqui e o nome da cidade e ver qual cidade tem o maior número de habitantes, tá bom? E marcar aqui, tá? A resposta correta. A 4 agora.
Considerando o exercício anterior, o que ele quer dizer com isso? Para você prestar atenção nessa tabelinha ainda para responder o 4. Qual cidade tem o menor número de habitantes? Menor. Então, a questão 3 está falando do maior número de habitantes e a questão 4 quer saber qual dessas cidades tem o menor número de habitantes. Então, vocês vão marcar aqui. Essa atividade 3 e 4 não precisa fazer conta. Vocês vão observar e responder. É uma interpretação ali da tabela do quadro abaixo, tá bom? Tá. Feito isso, então, a gente vai ter aqui em cima a atividade de português, certo? Essa atividade de português é baseada nesse texto aqui, rastejantes e luminosos, tá bom? Esse texto, pessoal, é um texto informativo, tá bom? Então, ele não é uma narrativa, ele não é um texto inventado, ele é um texto que vai falar de um animal. Então, ó, ele começa aqui, conheça piolhos de cobra capazes de brilhar no escuro, tá? Então, vocês vão ler esse texto. Pessoal, vocês têm tempo. Então, leiam 1, 2, 3, 4 vezes até conseguir entender o texto, tá bom? Com base nesse texto, a gente vai ter algumas perguntinhas aqui embaixo. A primeira, o texto, ele traz uma informação sobre. Então, eu vou ter 4 alternativas aqui sobre o que o texto está falando. Qual que é a informação que esse texto traz, tá? Então, vocês vão ler o texto e vão marcar a resposta correta. 2. De acordo com o que você leu no texto, por qual outro nome é conhecido o piolho de cobra? Então, o primeiro nome que ele é conhecido é piolho de cobra, mas tem um outro nome que ele também é conhecido e que ele traz ali no texto. Aí vocês vão marcar aqui, ó, as alternativas são essas aqui, ó, que eu pintei em verde. Vocês vão marcar a resposta correta. A continuação de português está na outra folha, tá? Mas ainda vocês vão continuar olhando o texto e responder aqui, ó. Eu tenho a questão 3, que eu pintei em verde aqui. Qual a importância desses animais na natureza? Então, por que eles servem na natureza? Qual que é a função deles? Também está no texto isso. A questão 4, vou pintar aqui em amarelo. Que cor é a luz que os piolhos de cobra emitem? Tá? Então, eles produzem ali uma cor que sai do corpo deles. Que cor que é essa? Vão escrever aqui a cor na linha de baixo. 5, em rosa. De acordo com o texto, há piolhos de cobra que brilhem no escuro aqui no Brasil? Bom, lendo o texto, essa informação também está lá, tá bom? Responder sim ou não ali. Aqui, aí depois da questão 5, eu vou ter esse cartão aqui, ó. Leia o texto, né, que é esse cartão aqui, para responder a pergunta. Então, a gente tem aqui no canto esquerdo um homem com um machado. Temos aqui, ó, o Cascão, né, o personagem da Turma da Mônica, uma placa escrito proibido caçar, e desse outro canto aqui direito, a gente tem, ó, um amontoado de árvores que tem umas expressões. O que são expressões? O que são expressões? Expressões é o jeitinho que estão aqui as árvores, o jeitinho do rosto delas, ó. As árvores aqui tem rostinho. Como que estão os rostinhos, ó? O corpinho delas, estão vendo aqui, ó? Então, como que elas estão, né? Essas são as expressões, tá? Então, as expressões das árvores, ele está perguntando.
Não está perguntando da expressão nem do homem ali com o machado, do lenhador, nem do cascão. Está perguntando qual que é a expressão das árvores. Então, é medo, raiva ou tristeza? Observem aqui, ó, nas árvores aqui. A expressão das árvores, tá? A expressão é isso, é o jeitinho do rostinho delas aqui, do corpinho, tá bom? Bom, e a última atividade, então, dessa semana é uma atividade de caligrafia, certo? Eu tô sempre pedindo um pouquinho de caligrafia aqui na folha mesmo, né? Eu mando alguma coisinha, tá? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Então, esse textinho aqui pequeno, né, que é o trecho de uma canção, vocês vão copiar aqui mesmo na folha, ó, seguindo a linha da caligrafia aqui, tá bom? Lembrando que a letra é bem redondinha, bem caprichada. Também nas perguntas aqui, ó, onde tem a linha para responder, eu quero a letra bem caprichada, certo? Vou falar de novo, as continhas aqui de matemática pode fazer atrás da folha ou no caderno de matemática mesmo, tá? E vou marcar aqui. O livro didático de vocês deve ficar em casa, junto com vocês, tá? Porque daí quando eu peço o texto, eu peço alguma coisa do livro, vocês têm o livro aí para fazer a atividade, tá bom? Espero que todos tenham uma boa semana. Qualquer pergunta, é só me fazer lá no grupo de WhatsApp que eu respondo, ou me chamar lá no particular também que eu respondo. Tudo bem? E tenha uma boa semana e até mais.